Estamos, finalmente, uma aula muito esperada. Vamos dar prosseguimento da nossa série Êxodo, Shemot, livro de Shemot. Depois de quase 5, 6 meses sem aula. Me desculpem os internautas, né? Seguidores do canal, mas vamos agora tentar continuar, né, toda semana, se Deus quiser, e outras aulas no canal, em breve, com a ajuda de Deus. Vamos lá. A gente, na aula passada, a gente estava falando das pragas, nas últimas aulas, e a gente estava na segunda praga, a praga dos sapos, né? Tzfardeia. Sapo, rã. E a aula passada, quem não lembra, porque faz muito tempo, vai rever já a aula, mas a gente estava discutindo qual é o animal da praga, né? O que é? Porque a gente fala tzfardeia. Mas o que significa tzfardeia? Né, essa é uma dificuldade do hebraico, porque é um animal, uma espécie. Que espécie é essa? Por tradição, por exemplo, a gente sabe, assim, hoje, no hebraico hoje, tzfardeia, a gente sabe que é sapo, ou rã. Rã e sapo, os dois são tzfardeia no hebraico? Agora, acho que é, né? Não sei, agora, também não sou biólogo e não sei direito, mas que seja, hoje em dia sim, mas será que na Torá tzfardeia era o sapo? Né? Então, ou a rã, e por aí vai, né? Então a gente estava discutindo sobre isso e a gente viu que tem duas principais opiniões, tá bom? A primeira que é a rã, né? Que é o que chegou até o hebraico moderno, e a segunda vão ter alguns comentaristas, começando pelo Rabbeinu Hananel, e assim o Rav Abravanel vai falar isso, e vai entrar também nessa opinião o Rav Netziv Mivolozhin, e mais alguém, o Malbim, acho que se não me engano fala isso também, que é que em vez de rã seria crocodilo, tá bom? Crocodilo, existe uma espécie que é o crocodilo, se não me engano, o crocodilo do Nilo, ou crocodilo do Egito, que é uma espécie de crocodilo que só tem lá no Nilo, né? Lá no Egito. Então seria essa espécie, então na verdade em vez de rãs atacando, seriam crocodilos atacando, que fica um pouco mais legal de fazer um filme, né? Vai dar uma camada mais de terror, né? De medo, assim, se for um crocodilo. E também, por exemplo, o Netziv Mivolozhin vai dizer que na verdade são os dois, rãs e crocodilos, tá bom? Então são as principais opiniões. E na aula passada eu já fiz os prós e os contras de ser do porquê ser crocodilo ou porquê ser rã, né? Prós e contras. O principal aqui é a discussão sobre a palavra nogef, que quando Deus vai falar, vamos voltar aqui, a gente está em Shemot, Êxodo, capítulo 7, versículo 26, falou a Deus para Moshe, vai até o faraó e fala para ele, assim disse Deus, liberte, né, o meu povo para me servir, que libertar não é libertar necessariamente para sempre, né? Liberte para me servir o quê? Que ele falou, deixa o povo ir 3 dias sacrificar e depois voltar. Então deixa o povo ser livre o quê? Hoje, dá férias para o povo para e sacrificar para mim, me servir ao quê? Sacrificar para mim no monte, que eu vou dizer. Vem, mas Nataí, se você impedir, né, não de enviar, eu vou então nogef et kol gvoler, eu vou então golpear toda a sua fronteira batzfardeim, com aqui tzfardeim, que no caso aqui no rã, o crocodilo, com alguma espécie de animal aí, tá bom? E a palavra nogef aqui que vai ter a discussão, se nogef significa golpear no sentido de machucar, ou golpear significa matar. Ou seja, é uma praga mortal ou se é uma praga só que é um golpe, né? Essa vai ser a discussão, e vai ter para cá e para lá. E se é mortal, como você vai explicar que é rã? As rãs são mortais? Rã não é mortal. Então faz sentido ser crocodilo. Embora tenha Midrashim, né, e até o Zohar também vai falar que os sapos entravam dentro das entranhas das pessoas e matavam lá por dentro. Seria uma coisa mais, vamos dizer, mística e tal. E a gente aqui traz todas as opiniões, a gente é pluralista nas opiniões da literatura judaica, mas também a gente sabe a opinião do Maimônides, que fala assim, sempre que a gente consegue manter o pé no natural e não precisar recorrer para milagre, por que não? E mesmo dos milagres revelados, que, por exemplo, são as pragas, são milagres revelados, seria uma honra para Deus o mínimo de milagre que tem dentro, porque Deus precisa mudar tanto assim a ordem da natureza para dar um recado. Então, mesmo que ele quer dar um recado de mudar a lei da natureza, o mínimo possível.
A gente tem vários exemplos assim na Bíblia, né? Por exemplo, de Elishá, que quando vai reproduzir o óleo, ele tampa o óleo, porque todo mundo tem que ver o óleo se multiplicando e por aí vai. Para quê? Né? A gente oculta. Então também as pragas são reveladas, mas na medida do possível, tá? Isso então seria uma questão. Se é mortal ou não é mortal. A questão que em Terrilim tem um salmo, se não me engano, 94, que o rei Davi vai falar sobre as pragas, e quando vai falar sobre a praga do sapo, fala que são mashritim, ou seja, que eram então tzfardeim, né, esses animais, que mashritim. Mashritim, então, aqui no caso, que, como traduz mashrit, que destruidores, mas no sentido de que matam, né, mashrit acaba de eliminar, talvez, se é exatamente a tradução, mas parece então mashritim não aplica tanto ao Aham, porque o que a Aham destrói? Certo? Porque se é rã, qual é o problema? Qual é a praga? O que Deus está falando para as pessoas? Qual é o incômodo aqui? É um incômodo, exatamente, é um incômodo. Ou seja, é chato. Tem uma rã, um monte de rã, e vai ficar fazendo barulho insuportável, chato. É um incômodo, é uma praga que só incomoda. Um pouco da linha do sangue. O que é o sangue? Agora tem que cavar e tal, e aí... Tá. E a consequência do sangue, fedeu. Os peixes mortos, não vai ter peixe, chato. E talvez eles eram vegetarianos, porque eles não comiam talvez carne de animal, né? A gente já falou sobre isso. Então agora não tem peixe, o que eu vou comer? Chato, né? E aí depois o peixe fedeu, ficou tudo fedendo. É um incômodo, fede, né? Atrapalha a qualidade de vida, vamos dizer assim. A rã, a mesma coisa, também as rãs no final vão morrer, vai feder. Então no final é como se fosse uma repetição, ainda está no incômodo. Então isso pode ser um argumento favorável para quem acha que é rã. Que assim, o segundo a praga já vai matar, já vai sair matando todo mundo? Tipo, não tem que ter uma escala de severidade aos poucos? Porque o terceiro, vamos dizer, quinim. Vamos dizer que quinim é piolho ou insetos. Prefiro inseto que crocodilo, entendeu? Mas a serra faz sentido a progressão, vamos dizer assim. E 2, se foi crocodilo, então os crocodilos não saíram matando todo mundo? Então foi uma coisa muito pesada. Tá? Então tem para lá e para cá. Outra, multiplicação sobrenatural. Crocodilos não saem se reproduzindo assim. Então é um milagre ainda mais forte. Um monte de crocodilo se reproduzindo e saindo do Nilo, crocodilo sem parar. Agora, se é a rã, faz sentido. Pesquisei que a rã consegue botar até 7.000 ovos ao mesmo tempo. Então a rã consegue se multiplicar muito mais rápido e por aí vai. Então tem para os dois lados, então seria essa a discussão, tá bom? Mas vamos continuar. Então, e essa é a primeira praga, já disse isso antes também, na qual, porque a primeira praga foi sangue, mas no sangue não teve uma condição no aviso para o faraó. Quando então Moshe foi falar com o faraó e não falou, olha, liberta, senão vai vir sangue. Para o sangue foi, olha, vai vir sangue. Ele só avisou. É o primeiro, é o recado. E essa é a primeira vez que vai falar, você tem uma opção. Ou você liberta amanhã para me servir, ou então você vai apanhar. E vai apanhar com isso e aquilo. O que você quer? Então aqui tem uma escolha. É a primeira vez que existe uma escolha para o faraó. Isso é importante. Vasharatz Ayor, ele vai explicar, Deus, Vasharatz. Sharatz aqui então vai se multiplicar muito. Interessante que a gente acabou de passar pela primeira Parashá da Torá Bereshit Gênesis, na qual já temos várias aulas no canal, na outra série Gênesis, né, muito boas, que Sharatz é o verbo que Deus criou os animais. Os peixes, não são os animais, né, são os animais saíram da terra. Sharatz, os de Sharatzim, sei não, mas também verifica quem puder. Eu acho que os peixes de Sharatz, que foi criado vários peixes, se eu não me engano. Não, Sharatz sim, mas o verbo Lishrod, que usou, vamos verificar aqui para não ficar na dúvida. Aí já abre no meio do livro, sendo que é o primeiro capítulo, né? Aqui, no versículo 20, capítulo 1 de Gênesis. E falou a Deus, Ishretzu amayim sheretz nefesh chayav yof yofef alaretz. Vocês são os peixes que ishretzu, que sejam criados então na água, sheretz,
um rastejante, mas aqui é um nadador, ou seja, é o peixe. Então os peixes na água foram criados muitos, na criação do mundo. E aqui é o mesmo verbo para o animal que vai sair da água. Então, da mesma forma como Deus está criando aqui uma criatura nova na humanidade, de acordo com o que está escrito em Gênesis, que são os peixes, então aqui é mesmo o verbo da criação do mundo, Deus está criando nas águas de fogo. Nesse passo não está claro que está se falando de peixes. Ah, sim, mas a gente sabe que no quinto dia são peixes e aves, né? Vacharat, que isso é da água. Os animais rastejantes. Não, isso é no sexto dia. Os animais rastejantes. No sexto dia, vamos botar aqui. Cadê? Remes aromei salaret, não é isso? É outro verbo. Sim? Não, mas isso é... Veremes verreatoares, aqui o verbo é totse, que saia da terra. Certo? Que seja produzido da terra. Totse, os animais. O peixe é vesharatz. Sharatz é em abundância. Se multiplique muito, tá? Que seja criado muito. Então aqui é o mesmo verbo, volta para a criação dessa segunda praga, que são os tsfardeim, que dá para entender que é um animal aquático, pelo menos anfíbio, que vai, com certeza, porque ele sai da água e vai para a terra, isso é claro. Tá? A pergunta é que tipo de anfíbio é esse animal. Então, ou os crocodilos ou as rãs aqui. Então, Vasharat Sayot Tzfardeim, Vialu, e eles vão sair o quê? Sair da água, certo? Vão subir, subir o que? Da água para a terra. O Baal Bebeiter, e irão para sua casa. Essa é a opinião comum, que vão sair do rio, subir do rio. Aqui, por exemplo, o Rava Branev vai falar que vão subir no rio. O que é subir no rio? Que são os crocodilos que não tinham naquela região, eles vão subir pelo rio Nilo e chegar até a sua casa. Então, Vialu, subir o Nilo, e aí irão para sua casa. Seriam as duas opiniões aqui. O Baal Bebeter, qual é o problema do Nilo? O Nilo virou sangue, tinha acabado de virar sangue, certo? E todos os peixes morreram. Não tinha, então, ainda peixes, né? Tantos peixes no Nilo. Ou seja, os animais, os anfíbios, que podiam comer na água, não tinham alimentos. Então a ideia do crocodilo, que ele foi à procura de alimento e não tinha no Nilo, subiu e falou, tem que sair do rio, porque, ou se for rã, não sei como se alimenta, é de insetos, né? Não é de peixe. Aí faz sentido ser o crocodilo, entendeu? Então eu vou subir aqui, tem que sair daí para a terra, e mesmo que os crocodilos vão para a terra, mas vão só, sei lá, alguns metros do rio, né, para descansar, não sei o que exatamente que eles fazem, para caçar também, mas aí não, eles vão até a sua casa, ou seja, eles vão em lugares muito mais longínquos da procura do quê? De comida, né? Então por isso que está escrito, e subirão, irão até a sua casa, e no Bechadar, Mishkaverra, e o lugar que você dorme, Vialimitanter, sua cama, Bebeitavader, a casa dos seus servos, o Beamer, seu povo, Betanurer, o Bemisharoterra, e nos seus fornos, e nos seus Misharoterra, que seriam esses, talvez, a bacia de pão. Ou seja, eles estão à procura de comida, até que eles vão chegar onde faz o pão, ou seja, dentro do forno. Entendeu? Eles vão subir à procura de comida. Isso é o crocodilo. Se é a rã, eles vão invadindo tudo e por aí vai. Embora não é tão comum os animais se afastarem tanto e muito menos entrarem em betanurer, em seus fornos, né? Ou seja, um animal anfíbio, o último lugar que ele vai estar é dentro de um forno. Ele já está longe do rio. Ele ainda vai entrar dentro do forno, que é um lugar quente, né? Ele precisa de água, muito mais do que a gente, ou um animal, né? Normal. Então ele vai falar isso, e aqui tem uma ordem de progressão. Eles vão subir o Baal Bebeiterra, na sua casa. Sua casa é, Deus está falando para Moshe falar assim para o faraó, ou seja, é endereçado ao faraó. Então, que vai dizer, a praga começa com você. Você começou a escravidão, a praga vai começar em você. Primeiro vão na casa do faraó, e depois no resto. Então, primeiro vão na casa do faraó, depois onde o faraó dorme, na cama do faraó, e depois Bebeitavaderra, depois na casa dos servos e no povo. É certo? O que é a casa dos servos e no povo? Vão ter duas opiniões. Uma, os servos são os servos do faraó e o povo é o povão, ou seja, na casa de todo mundo. E outra opinião não, que os servos do faraó são os ministros do faraó, é a corte do faraó. São aqueles que trabalham para o faraó, para o governo, certo? E o povo do faraó são os soldados do faraó, a guarda real do faraó.
Então aqui seria então uma praga mais específica ao faraó e não generalizada. Ou não, ou realmente é uma praga generalizada aqui. O que vai ter a divisão, por exemplo, do Netziv de Volozhin é que para o faraó é crocodilo e para o povão vai ser as rãs. Aí continuando, o berrar o beamer, ou seja, primeiro em você e depois no seu povo. E aqui berrar é em você. Então, nesse em você, os midrash vão falar que os sapos, as rãs entravam dentro do corpo do faraó, no intestino, e matavam as pessoas e tal. E também tem midrashim que vão dizer que esses tzfadim, eles raptavam as criancinhas, e matavam as criancinhas. Faz sentido, então, o crocodilo. Ou seja, o crocodilo está à procura de comida, não achou comida, o que ele vai fazer? Vai pegar o bebê. Entendeu? O recém-nascido. De crocodilo, não. Mas aí são as agadotas que você está usando. Brincadeira. É que a gente aprende rã na escola, né? Todo mundo aprende rã. Exatamente. Assim, o que eu falei na aula passada, eu acho que faz mais sentido ser rã, tá? Não, vamos lá, eu vou depois retomar o que eu falei na aula passada para explicar o porquê eu acho que é. O berrabe amerra, berrola vaderra, vealo etzfadim. E assim subirão o etzfardim. Tá bom? Então aqui a gente até aqui foi a aula passada. O que eu falei é o seguinte, que porque eu acho que eu acho que assim, pelos versículos, as palavras utilizadas, faz muito sentido não ser rã para mim, tá? Mas eu acho que sim é rã. Porque eu acho que é rã, aí é a questão, porque eu acho que a praga não é só o incômodo, a morte ou o que Deus quer causar. A praga aqui é uma mensagem cultural para aquele povo, cultural e teológica. Ou seja, mostrando que Deus, que já foi claro, porque que eles saberão que eu sou Deus, né? Ou seja, a ideia da praga é saber que Deus existe. Ou seja, é um ataque, é uma afronta, cada praga, aos deuses egípcios. Isso é o principal. Muito mais do que se matar e causar uma coisa, é você quebrar a crença do povo e mostrar, ué, calma aí, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente estava pensando errado. Vamos aqui... E ó, aqui ó, parou de gravar. Tem que descobrir o que fazer dessa... Por quê? Então, desculpa pessoal, talvez acabou um pouco o áudio aí, porque eu tava com o microfone novo e não ainda resolvi aqui a tecnologia, parou de gravar, então aí eu parei e mudei o microfone. Mas de qualquer forma, tudo que eu falei aqui tá na aula passada, então vocês não vão perder conteúdo, vamos prosseguir daqui. Depois eu testo melhor esse microfone. Vamos continuar. Então, o que eu estava falando é que é uma afronta principalmente à crença, ou seja, aos deuses egípcios. E a gente já falou em outras aulas sobre a influência do Nilo e a crença do Nilo para os egípcios, que é onde é o primeiro golpe no Egito, que é o Nilo vira sangue. E esse segundo também é no Nilo, certo? Que é o que? O Nilo que vai produzir o que vai destruir o Egito, vai sair do Nilo. Querendo dizer, na primeira praga, enquanto eu estou transformando o Nilo em sangue, ou seja, a fartura, em morte, né, e destruição, o próprio Nilo vira sangue, muito representativo. O segundo é não só eu consigo golpear o seu Deus, a sua crença, como o seu Deus pode trabalhar para mim para ir contra você. Porque se vocês acreditam que o Nilo é o Deus que protege vocês, olha o que vai sair do Nilo. Ao meu comando, porque eu vou avisar antes e eu vou dizer quando parar. Então, no final, a destruição vai vir do Nilo, para mostrar que ele também é subordinado a mim e pode ir contra vocês ao meu comando. Ou seja, não só eu sou superior, como eu também domino ele. Ele obedece às minhas ordens. Seria então a ideia. Mas é que o que eu ia falar é o seguinte: existia uma deusa egípcia que se chama Heket. Não sei a pronúncia, mas deve ser isso, Heket, que era a deusa que a cara era uma rã. Tá bom? Então tinha uma deusa com cara de rã. E o que ela era? Era a deusa da fertilidade e nascimento e renascimento. Então a fertilidade, nascimento, renascimento tem a ver com a rã, tá? Com essa ideia que tinha a imagem de uma rã. E morreu, o rio sangrou, os peixes morreram, agora é o momento do nascimento, né? Vai nascer muito sapo, mas o que é para destruir o Egito, certo? Os sapos aqui eram associados à água, porque o sapo era Deus, o nascimento tinha a ver então com a figura do sapo da rã, porque o sapo vem da água e o Nilo não é o maior Deus, e o Nilo não é que trazia a economia, o sustento anual para o Egito, já que não chovia lá e dependia só do Nilo, então a fertilidade vem do Nilo.
Então o sapo, que é um animal que está no Nilo, o Ahram, ela é associada à fertilidade. Quando tinha a época de cheia, que era o momento que ia irrigar as agriculturas, o que acontecia era as épocas então que as rãs saíam, você via as rãs nos campos, porque quer dizer que a água está se aproximando, quer dizer então que está vindo a água, ou seja, está vindo a bênção, está vindo a fertilidade, é o que vai salvar esse ano a economia, está vindo o sustento, a brachá, né? Então os sapos vão ser conectados à bênção, à fertilidade, ao nascimento, é a nova onda, o renascimento, ou seja, é um novo ciclo agrícola que está começando e o Deus do Egito, ou seja, o Nilo está abençoando a gente. Qual é a representação disso? O sapo saindo para os nossos campos. Pois surgiram em grande número após a cheia do Nilo. Então ficavam lá, anunciando a fertilidade da terra. E aqui, depois da fertilidade, eles vão morrer e vai feder a terra, certo? E vão vir os insetos ou os piolhos da terra, ou seja, anunciando que a terra não vai ser fértil, ao contrário, vai causar destruição. Ou seja, existe uma ordem aqui muito interessante, certo? Como a cheia era essencial ao Egito para a sobrevivência, tornou-se o símbolo da criação e renovação. E Requete também era protetora das mulheres grávidas e das parteiras, mesma coisa de nascimento, fertilidade. Os sapos preveniam pragas agrícolas comendo insetos e larvas, ou seja, também é um sinal, tipo, ainda bem que tem sapo, quem não tem, não vai ter, não tinha agrotóxico, né? No caso, mas não vai ter, então, como se chama isso? Peste agrícola, né? Porque tem muito sapo, então é bom, depois das cheias, que eles vão matando os insetos. Então, isso, aí começou o quê? Vai dizer que saiu primeiro um sapo, falaria, tá vendo os sapos, mas na verdade o quê? Né? Então, para mim faz sentido ser a rã. Por isso. Vamos continuar. Então, capítulo 8. Em boa hora. Vaiomer Adonai a Moshe. Então, isso tudo foi Deus falando para Moshe e para o faraó avisar. Mas ainda Moshe não foi ao faraó avisar. E o faraó não respondeu. Então, Vaiomer, e falou então Deus para Moshe: Emor el Aharon, fala para o Aharon, Nete et yadecha. Vai lá e estende a sua mão, Bematerra, no seu cajado, Aneharot, sobre os rios, Ala Yeorim, sobre os lagos, a Yeorim aqui, Neorot seria aqui a princípio o Nilo, Ala Yeorim os rios, Ala Agamim são os lagos ou cisternas, a gente já falou nas aulas passadas várias opiniões sobre o que é cada coisa dessa, Veal et Atzfardeim, Veal, e vai subir os Tzfardeim, aqui, ou rãs ou crocodilos, ala Eretz Mitzrayim, sobre a terra do Egito. Então agora Deus está dando o comando. Ou seja, vai para o Aharon, quando o Aharon estender a mão, quer dizer que os sapos ou os crocodilos vão subir sobre a terra, vai sair então das águas e vai subir na terra do Egito. Um segundo. Aqui. Agora, o que é isso de estender a mão do Aharon? Então, o Ibn Ezra vai dizer que é para estender dos 4 cantos cardeais. Eu falei em Sukkot sobre os Arbat Minim, que são para os 4 cantos, a mesma coisa. Então, tipo, para todos os lados, né? Porque aqui que está escrito é que fala para o Aharon estender sua mão sobre os rios, sobre os lagos, a princípio apontando na direção de cada um. Né? Vai ter opinião, é igual que a gente falou lá do sangue, que vai ter quem diga, não, que ele foi indo em rio, aí onde ele ia botando ia virando sangue. Não, aqui não, aí estende na direção dos 4, porque tem água dos 4 cantos, né? Como se fosse uma representação que a partir de então vai ter. Esse é o Ibn Ezra. O Rav Abravanel vai falar, por que para o Aharon e não Moshe? Porque é o Aharon que vai fazer isso. O Aharon vai fazer isso por honra a Moshe. Por que honra a Moshe? Porque nessa praga os feiticeiros vão fazer igual. E Moshe se é desonrado fazer uma praga que os feiticeiros também fazem alguma coisa parecida. Então todas que os feiticeiros conseguem fazer, que é a primeira e a segunda, são as que a cobra também, os feiticeiros também fizeram. Mas aí depois quando os feiticeiros já não conseguem fazer, aí vai você, Moshe. Né? Seria uma explicação interessante. E aqui está escrito, estenda sua mão e não pegue o cajado, porque o cajado já estava com o Aharon da praga do sangue, que foi o Aharon que pegou. E aqui está escrito que você vai estender o seu cajado, o cajado para os lados, e vai subir os sapos. O que é vai subir? Quer dizer que não é que ao você estender, fazer o gesto, vai ser criado o sapo, e sim vai subir o sapo. Quer dizer que os sapos já tinham sido criados.
Ou seja, Deus criou o sapo, não é Aharon ao fazer o movimento do cajado que cria a praga. A praga já foi criada, porém estava na água. Deus já tinha feito tudo. Agora, o momento dela aparecer, aí o Aharon vai fazer só um gesto de vão, saiam da água. Mas não é Aharon que está criando o milagre aqui, ele só está representando que as pessoas vão começar a ver o milagre que Deus fez, feito por Deus. Próximo versículo, vamos lá, Beit. Veieta Aharon et yado, então estendeu Aharon a sua mão, al mimei Mitzrayim, sob as águas do Egito. Vatala tzfardeia, e subiu o sapo, ou Ahã, ou o crocodilo. Vatechas et eretz Mitzrayim, e cobriu toda a terra do Egito. Mas como assim? Subiu né, no singular, e cobriu toda a terra. Era um gigante? O que está querendo dizer aqui? E esse Vatechas aqui cobriu, é de verdade ou é tipo exagerado, metafórico? Tipo, tinha em tudo que é lugar, tá? Então, aqui é o seguinte, o literal, o sapo, ou a rã, que seja no singular, na verdade é que é coletivo, está falando em coletivo. Sfardeia, no singular, seria o coletivo de sapos. Tá? E a Torá usa várias vezes o singular em vez do plural, e aí não teria nenhum aprendizado de estar no singular em vez do plural, está falando aqui em coletivo, ou seja, como se fosse o cardume, sei lá, mas não sei qual coletivo de rã nem de crocodilo. Mas seria Tsefardeia, no singular. Querendo dizer todos seguiram. Aqui, outro Midrash vai dizer, né, o Rabi Akiva vai falar, que subiu um sapo só, saiu do rio, então falou, é isso? Tipo, um. Aí foram matar lá a rã, ou o crocodilo, assim, o crocodilo faz menos sentido, né? Foram bater no crocodilo, e aí se multiplicou em 2. Aí começaram lá e se multiplicava, até que cobriu todo o Egito. E aí vai ter a opinião do Rabi Akiva e do Rabi Elazar ben Azariah. O Rabi Akiva vai falar que é esse Midrash. E o Rabi Elazar ben Azariah vai falar, não. Subiu um, e esse um chamou, e depois subiu, sabe, quando só vê um assim no combinado, só isso, aí vem todo mundo assim. Então, seria isso. Que na verdade um chamou todos. Que seja. O Malbim vai explicar qual a discussão entre o Rabi Akiva e o Rabi Elazar ben Azariah. O Malbim vai dizer que a discussão é sobre a criação do mundo, já que o verbo é sobre a criação dos peixes na criação do mundo. Deus criou um só, e desse um só foi criando todas as espécies, todos os outros, ou Deus criou vários de uma vez? Seria, o Malbim vai dizer que essa discussão. O Rabi Elazar ben Azariah fala que Deus criou vários de uma vez. E o Rabi Akiva criou um, e desse um originou todos. Vai ter raça de Mitzrayim. Continua. Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar aqui. Não, vamos continuar. Aqui, o Ibenez vai falar que ele estendeu a mão, querendo dizer assim, que na verdade o movimento do Aharon foi tipo assim, avante! Aí, os sapos foram, entendeu? Tipo, vai e ele estendeu a mão, ou seja, saiam. Aí foi todo mundo. Eu botaria isso no filme. Vamos continuar. 3. Vasukren atachartumim beleterrem. E fizeram assim os feiticeiros belaterrem, com as suas mágicas ou com os seus feitiços. Por exemplo, com seus feitiços. Ou seja, palavras da boca em sussurros. Vialu etatzfardaim alaretz mitzrayim. Subiram os sapos sobre a terra do Egito. Então aqui, os feiticeiros conseguiram a princípio fazer, né? Vamos ler. E fizeram também assim os feiticeiros, com as magias deles, e subiram os egípcios na terra do Egito. O que é subiram que os feiticeiros fizeram subir, certo? E aqui a pergunta eles também conseguiam fazer magia? Como assim? O sapo? Então, primeiro que os sapos já tinham sido criados, não é que eles também criaram, é só eles conseguiram fazer subir. Só que eles já estavam criados e a Aharon já fez uma fala, subam. O que eles fizeram no final das contas? Subam, eles já estavam subindo. Então pode ser que eles só foram pegar carona para fingir que também. Não, a gente que está mandando subir. Aí, também subiu daqui, esse foi a gente. Seria uma explicação. Eles também fizeram assim, certo? O Ebenezer. E aí todos vão falar o seguinte. O faraó vai notar a diferença. Por quê? Não vai comprar o faraó. Porque o próximo versículo Passuca, vai Vaikra parole Moshe olhar Aharon, que o faraó vai chamar o Moshe e o Aharon para falar, por favor, tira essa praga daqui. Se ele tivesse comprado o que os feiticeiros conseguiram fazer, por que chamar Moshe e Aharon? Vai falar para os feiticeiros fazerem. Então quer dizer que, independente do que os feiticeiros fizeram,
o faraó entendeu que, tipo, isso é truque, ele só fez isso para, como fala hoje em dia, de imagem. Quando dá uma polêmica com alguém e aí ele contrata uma empresa para limpar a imagem, é só uma mídia para, tipo, o país não tá mal não, a economia tá boa, olha esses índices aqui, né? Contratou um influencer só para fingir, mas ele sabe que tá mal, né? Sabe que tá... É tipo isso, só para limpar a imagem, né? Assim. Então o Ibn Ezra vai falar isso, na verdade, porque se os feiticeiros conseguissem fazer alguma coisa, o que eles deveriam fazer? Tirar o sapo do Egito e não botar mais, porque se o sapo é ruim, eles falam, não, a gente também, olha, vão o sapo pro Egito aqui, atacar as pessoas, matar as pessoas, incomodar. Não, eu quero que vocês tirem. E eles não fizeram, eles pioraram. Então se eles pioraram, quer dizer, eles pioraram o meu problema, logo eu não posso contar com eles, ou dois, eles não são eles que estão fazendo isso, é o Aharon, como o Moshe tinha dito que seria feito. Então eles acrescentaram a praga, mas não conseguiram amenizar a praga. O faraó entendeu isso. 2, eles falavam coisas ocultas, tipo, e os crocodilos subiam do Nilo. E na verdade eles só falaram para fingir que são eles, mas na verdade estão subindo porque é o Aharon que mandou subir. Certo? E o faraó também, não acreditou neles. O Mami também, eles fingiam fazer que na verdade eles estavam fazendo alguma coisa, mas não estavam fazendo nada. Tá? O Rav Hirsch vai falar um negócio. O que é esse Ken? Ve'asu Ken Hatumim. Fizeram dessa forma os feiticeiros. Então, porque como a gente leu o versículo até agora, e fizeram assim os feiticeiros e os sapos subiram da água. Por que os sapos subiram da água? Porque assim fizeram os feiticeiros, certo? Mas aí ele vai interpretar diferente, que eu acho que talvez é o literal. Eles fizeram assim como os mesmos movimentos do Aharon. Então o Aharon fez assim, e subam vamos botar crocodilo. E subam os crocodilos. Aí o que eles fizeram? E a gente vai defender e não vai subir o crocodilo. Ou seja, eles fizeram tipo batalha do Harry Potter de varinha, sabe? E eles fizeram o contra-golpe. E também fizeram assim para o quê? Para não acontecer a praga. E subiram os crocodilos na terra do Egito. Ou seja, é a consequência que eles falharam em não conseguir impedir. Ou seja, o Aharon estava mandando a praga, os feiticeiros fizeram movimentos para impedir a praga e não conseguiram impedir. Consequência, e subiram as rãs no Egito. Ou seja, não é que eles também fizeram a praga, querendo dizer que eles não conseguiram. Aqui que o faraó vai falar, já que eles não conseguiram, eu vou ter que me direcionar ao Moshe e ao Aharon para que a praga não seja feita, realizada. Eu acho que isso talvez é o mais literal, não é? E fizeram assim os caras também, com as suas magias lá, e subiram na terra do Egito, ou seja, não conseguiram impedir a magia do Aharon, de acordo com a crença deles. Agora vai começar a ficar interessante. Vai criar paró le Moshe e Aharon. Primeira vez então que o faraó vai até Moshe e Aharon. Por que ele vai até Moshe e Aharon? Porque estava complicado a situação, ou seja, era uma praga dura. Fazendo sentido então que não era só rã, é crocodilo, porque, sei lá, né, ele estava sofrendo. Embora que a primeira era sangue, ele não sofreu tanto. Por quê? Porque alguém pegou água para ele, né? Ele tinha água. Alguém cavou para ele e tal. Né? Algum jeito o faraó não deve ter sofrido nada com a praga. Os outros estão morrendo. Tá, os outros estão morrendo. Eu tô bem. Agora aqui começa com ele. Começa na casa dele. Então ele vai direto chamar o faraó vai chamar Moshe e Aharon, vai Omer, Etiru el Hashem, rezem aqui muito, para Deus, vai a ser a tzfardeim, para tirar esse tzfardeim, né, as rãs, os crocodilos, mimene, de mim e do meu povo. Primeiro, de mim, depois do meu povo. Para quem dizer que povo é o povo mesmo. O povo é de mim e dos meus ministros, de mim e dos meus soldados, ou seja, daqui da panelinha, né? E aí eu vou enviar o povo e eles vão sacrificar para Deus. Ou seja, me deram uma condição e eu não aceitei. Veio a praga. Por favor, tira, que aí eu aceito a condição. Eu vou rezar e liberto. Liberto de vez? Não, liberto para vocês irem conforme vocês falaram, de 3 dias lá, sacrificar e voltar. Beleza. Mas tira, por favor, isso agora. Tira, né? E o Ibn Ezra vai falar que ele veio em uma linguagem não de súplica,
mas de repreensão. Tipo, é pra tanto? Tipo, tira isso aí. Tipo, tá, eu vou dar o que vocês querem, mas, pô, tá feio aqui ficar mandando pra gente que sofrer sapo e tal. Tira isso aí, né? Que foi uma praga mais pesada que a primeira. O Rava Bravanel, mas interessante é assim, ele fala para Moshe e Aaron, rezem para Deus. A Deus aqui, o tetagrama, e não para Elohim, e não para uma força, uma divindade, é para o Deus de vocês. Tanto que quando Moshe vem para a primeira vez, ele fala, quem é o Deus de vocês? Aí fala o nome de Deus, aí fala, esse Deus eu não conheço. E aí aumenta a escravidão. Ele se faz, e agora não, então reza para esse nome que eu disse que eu não conheço. Reza para ele, porque ele entende que é dele que está vindo, ou seja, ele entende ser de Deus. Certo? E não dos cosmos, do Deus, do povo de Israel, que Moshe e Aaron dizem representar. Certo? Que ele fala que a cobra, o sangue, não tinha como saber, né? O Ravanel, se foi Deus que fez. E agora também o crocodilo, de acordo com o Ravanel, o crocodilo, eu também não sei se foi Deus que fez. Mas uma vez que vocês rezarem e sair, estará comprovado que é o Deus de vocês. Então é a forma de vocês comprovarem que esse Deus realmente é quem está punindo o Egito. Certo? Tem como a gente entender de duas formas. Uma que está desesperado e tipo, se for realmente, né, tá falando de forma séria, vamos dizer assim, sincera. E outra forma é tipo que ele sabe que não é. Então ele foi lá provocar, tipo assim, rezem lá para Deus e que a gente vai, que se sair a gente vai saber que é o Deus então. Tipo, óbvio que não, entendeu? É claro que não vai sair, é óbvio que a reza de Deus não vai fazer nada. Querendo, assim, tipo, na verdade, como uma verificação que vocês estão mentindo. Tá. Ele fala, o faraó um segundo e tal. Porque até então, não necessariamente o faraó, o Aharon podia ser só um feiticeiro melhor do que os feiticeiros dele, né? E não necessariamente era uma coisa de Deus. E o Rava vai falar que ele foi lá porque começou com ele, era crocodilo que matava as pessoas e ele estava com muito medo. Tá. Vamos continuar. Um pouco. O Orahaim vai falar o seguinte. Todas as vezes que o faraó... Tem várias pragas que o faraó não vai chamar Moshe e pedir para rezar para parar a praga. Por exemplo, a próxima, o piolho, ele não chama Moshe e a praga não para. E por aí, tem só algumas que ele manda parar. Todas que o faraó vai até Moshe para mandar parar, é porque tem morte. São as pragas mais pesadas. Então essa aqui é uma praga pesada e difícil por isso. Tem algumas exceções, por exemplo, da escuridão. Da escuridão ele não vai porque ele não conseguiu ir porque estava escuro, então... E depois que ele vai para Moshe falar com Moshe, ele não manda parar. Por quê? Porque já tinha parado, porque ele foi até Moshe. Então tem algumas exceções, mas seria o Ajifik, que seria aqui o Tzfardeia, né, o sapo. Por exemplo, o próximo, o piolho, eles vão dizer, é o dedo de Deus. Mas mesmo assim não vai falar para parar. O Arov, os animais ferozes, aí ele vai lá pedir para parar imediatamente e fala, não, eu deixo sacrificar, vai lá, né? E depois o Barad, que é a chuva de granizo, que ele fala que é Sodoma e Gomorra, o Egito vai ser destruído, vai lá e ainda fala, Deus é o justo e eu e meu povo somos os perversos, né? Ou seja, quando tem morte, aí ele vai lá, entendeu? Então vai lá e eu liberto, sacrifico, mas por favor, tira, né? Próximo, 5. Vaiomer Moshe leparó. Falou então Moshe para o faraó. Itpaer alai. Isso aqui é uma expressão um pouco mais difícil de entender o que ele quer dizer. Já vamos para as traduções. Primeiro ele fala, então, Itpaer alai? É o que ele fala. Lematai etirelecha. E ele fala, quando você quer que eu tire para você? Você pediu para eu tirar. Quando? Agora? Semana que vem? Quando? Que eu tire, que eu não tirar, que eu reze para você, né? Quando você quer que eu reze para você, velelavader ou leamerra, e para os seus servos e o seu povo, leacrita tzfardeim, para exterminar, tirar os sapos, mimerra de você, me bater da sua casa, rakbeot shar, né? Só vai continuar no Nilo. Isso é uma prova para quem acha que é o crocodilo, que o crocodilo existe só no Nilo. Então é o crocodilo do Nilo, no caso. E é interessante que ele aqui, o faraó fala, tira de mim e do meu povo.
mas não fala dos meus servos. O Moshe, ele inclui você, seus servos e o seu povo. Né? Ele inclui. Mas aqui, o que é o Vait Paera lá? Então, a primeira opinião do Rashi vai dizer o seguinte: você se vangloria e me testa? Você vem aqui achar, tipo, agora vamos testar aí se você consegue tirar o que você está fazendo, que é testezinho comigo? Você acha que é quem? Certo? Me pedindo para fazer algo difícil, achando que não serei capaz? Você está achando que é a segunda opinião? Você está achando que está vindo aqui, tipo, é óbvio que não vai conseguir. Então vai, faz aí. Quem tá o quê? Zombando de mim? Vai para ela lá e tá zombando de mim? Como se fosse? Vangloriando? Tá tirando onda com a minha cara? Né? Lematai e tirechai. Fala, quando você quer que eu tire, então, né? Que ele fala assim, eu vou rezar hoje para serem eliminados no dia que você disser. Então fala, quero que seja terça-feira. Vou rezar hoje para terça-feira parar. Quando você quer, diz aí o dia. E você verá, né? Eu vou estar rezando. Segundo, isso. Então, essa é a opinião do Rashi. Ou seja, você está me testando, está tirando onda comigo? Vá lá e diz quando que eu vou lá e vou fazer para você ver, então. Mesma coisa que você nem acreditar, tipo, é claro que não, foi na opinião, faz isso, claro que não, eu vou fazer então, vamos lá então. Né? O Rashbam vai falar o seguinte, que na verdade não é isso, ele fala assim, parece, você quer mandar o que eu tenho que fazer? Né? Tipo, você quer que eu faça o que você quer? Tipo, você que manda, você acha que você que manda aqui? Né? Mas escolhe uma data limite para morrer todos os sapos. Mas por que uma data limite? Porque não é habitual que todos vão morrer num dia. Fala quando você quer, até lá todos vão morrer, no caso. Mas aqui quando ele está falando lematai, porque a gente leu assim, você está tipo tirando onda com a minha cara, está me testando, está querendo mandar em mim, fala quando para eu rezar para você, né, e exterminar os sapos. Mas aqui o lematai pode ser assim, me fala quando você vai libertar o povo e eu rezarei para você. Então, a ideia não é me fala quando você quer que eu reze. Tipo assim, me fala quando vai libertar e aí eu vou rezar para você. Aí acaba para na mesma hora, só me dá uma data. Tal dia o povo sai para sacrificar. Então o meu lematai não é sobre a reza, e sim sobre a libertação do povo. Que é a condição, não é? Reza que eu tiro. Tá de bobeira? Eu rezo e você tira? Você me diz quando você vai tirar e eu rezo. Vamos inverter aqui. O Ibn Ezra vai falar o seguinte, paera de tferet. Eu vou fazer uma coisa bonita para você. Eu vou rezar, vou tirar. No dia que você pedir, né? Foi uma ideia mais tipo, tá bom, vou fazer esse favor aqui para você, dessa vez. Mesmo que você não merece. Tá? O Ramban, ele vai dizer que até então a gente viu que eu vou rezar e até quando você falar vai morrer ou vai morrendo. O Rambam vai falar assim, não. Na verdade, para testar que é Deus, tem que rezar e na mesma hora acabar. Então me fala quando eu vou rezar. E não para quando eu vou rezar para acabar. E sim, é amanhã. Então amanhã eu vou rezar e na mesma hora vai morrer todos os sapos. Vai sair todos os sapos. O Rav vai falar, já que você quer me testar, me fala quando então. Vamos lá, vou comprar a sua brincadeira aqui. Né? O Malbim. E para lá é o seguinte, você não acredita nos milagres, né? Você acha que foi coincidência e tal. Então me diz quando que vai começar de você, saindo de você, porque como você começou, com você vai sair, você vai ver que não, que é milagre, que não consequência, e que tem a ver com isso, né? Deus tem a ver com isso. E o Orahai vai falar assim, ninguém reza dessa forma. Qual é o sentido dele? O segundo? Tipo, eu vou rezar. Deus, estou rezando hoje para você tirar os sapos amanhã. Faz sentido. Não, eu vou rezar por cura hoje, por favor. Daqui 1 semana e meia, por favor, traga a cura. Você reza para ser atendido no momento, né? Então o faraó, ele vai ser esperto. O que o faraó vai falar? Fala o seguinte. Então, vai Omer, o faraó, vai Omer, ele é machar, eu quero para amanhã. Vai Omer, ele falou, quem falou aqui? Moshe, que dvarecha, conforme o que você disse. Então, se é para amanhã, lemante dá, para que você saiba que é Kadonai Eloheinu, que não há como Deus, o tetagrama é o nosso Deus. Então, ele falou para amanhã o quê? Para amanhã, aí 3 opiniões. Uma,
que você reze para amanhã morrer, ou reze amanhã, ou então reze, eu vou libertar amanhã. Né? Ou uma das três, tá? Agora, por que o faraó vai falar amanhã e não agora? Tá todo morrendo, tô com medo e tal. Agora, certo? É óbvio. Então é aquele negócio de o que eu acho que ele está pensando, que eu estou pensando, que ele está pensando. Aí vamos ver. Cadê? Então, o Ebenezer. O faraó pensou que Moshe conhecia a astrologia. Então, ele sabia que, tipo assim, que o Moshe falou, então fala quando que eu vou. Ele fala, é óbvio que ele sabe que eu vou falar agora. Por quê? Porque o Moshe, como é um feiticeiro muito grande, sabe muito da astrologia, ele sabe que agora é o momento certo que vai acabar. Então ele só está utilizando da ciência dele e ele quer que eu fale agora. Então amanhã, entendeu? Eu vou mudar o horário para pegar ele desprevenido. E aí vamos ver então. Aí o Moshe vai falar, então vai ser amanhã para você ver que é Deus, que não há como o nosso Deus. Não importa o dia que você fale. O Ramban fala... O Rama fala assim, se o faraó tinha dito falasse agora, sairia agora, mas falou amanhã, então é amanhã. Né? Outra coisa... Aqui é a opinião do Netziv e do Rav Hirsch, são bonitos. Ele fala assim, para que você saiba que não há como Deus, né? Então você vai saber que os atos de Deus não são como as outras forças. Porque ele pode escolher quando fazer. As outras forças, não, é o signo tal, é o dia tal. Marte alinhou com Saturno, com a lua tal e a estrela tal, então por isso, ou seja, não tem, mas pode ser daqui uma semana, não. A sorte que a influência daquele Deus vai vir para você nesse momento. É o mês tal, é a época de tal coisa, não há como o nosso Deus. Quando você falar, vai ter, porque não tem nada a ver, ele não está submetido a nada. Condicionado a nada, e você saberá então, porque só você saberá, porque ninguém está ouvindo a nossa conversa aqui, só você veio pessoalmente pedir, só você vai saber que não é Deus, eles não vão saber, mas você vai saber, né? O Rav Hirsch vai falar isso, nosso Deus não é mais uma força, nem uma força, não é só uma força superior às outras forças, pois nenhum Deus idólatra é livre, nenhuma idolatria é livre. Vai falar aqui o Rav Hirsch. Por que nenhuma idolatria é livre? Porque todas as idolatrias estão presas em forças naturais. E as forças naturais são determinadas, são deterministas, não são livres, certo? Tem a ver com a natureza. Pois mesmo do Deus superior idólatra, ou o Sol, ou o Nilo, que seja, ele é considerado superior por ter a capacidade de direcionar a sorte do homem de acordo com a ordem cósmica da natureza. Existe um cosmos, existe uma ordem da natureza, e aquela influência a pessoa consegue, e a maior das forças, seria o maior Deus. Mas não tem força nem governo sobre essa ordem, só que a ordem, o mundo que ele é determinado, a força natural, o tempo, ninguém acredita que o Deus controla esse tempo e faz quando quer. Somente o nosso Deus. Então, quando você quer, e assim terá. Não há como o nosso Deus. E aí fala que o Bechol Shor, ou seja, amanhã eu vou libertar o povo. Ele fala, beleza. Aí, vamos continuar só até o final essa parte. Não tem mais 10 minutos? Então vai ser amanhã. Zain. Vesaru atzfaradim, mas fala Moshe, e sairão os sapos, ele não fala que e morrerão, falam e sairão, ou seja... Ou os crocodilos vão voltar, certo? Vão sair do Egito e vão voltar. Mimerra de você, o mebaterra da sua casa, o mevaderra dos seus servos, o beamerra do seu povo, rak bayot e shana, e só vai ficar, então, no Nilo. Por que ele fala que só vai ficar no Nilo? Para assustar. Mas tá aqui perto. Não é que vão sumir. Tá lá, para sempre. Então, se comporta. Senão podem só sair de novo, entendeu? Então, isso que o Moshe vai falar. E outra coisa, vão sair e tal, porque se fosse matar, pode matar esses, mas pode continuar vindo outros. Então não, vão sair, ou seja, não vão ter outros, vai acabar a praga mesmo. Vamos continuar. 8. Vai até Moshe e Aharon meio parou. Então saiu Moshe e Aharon do faraó, que tinha dito que amanhã ia libertar, certo? Vai tzak Moshe el Adonai, e gritou Moshe para Deus. Aladvar atzfardim, sobre o que ele disse sobre os sapos. Não
pelos sapos, para sair os sapos, para morrer os sapos, e sim sobre as palavras sobre os sapos. O que é isso? Vamos entender. Asher Samle parou, que ele falou para o faraó. Então ele rezou para Deus, assim, Deus, a minha reza, e não é uma reza, Vaitzak, gritou. Ou seja, antes de tudo, não é que Moshe é assim com Deus, e aí fala, Deus, vai lá. Ah, beleza, Moshe, entendeu? Ele gritou para Deus, tipo, por favor, e a ideia de leit que da leatir aqui, é de rezar constantemente, sem parar, muitas vezes. Então é isso, é uma reza excessiva, gritando, emocional e tal, Deus, por favor, me ouve. E essa pergunta, se a gente rezasse como Moshe, talvez a gente não seria ouvido? Quantas vezes a gente reza como Moshe, vai de saco para Deus e várias vezes e tal. Então é uma reza forte de Moshe. Ou seja, não é que Moshe, Deus vai me ouvir. Ele não tem essa garantia. E aqui é a questão. É a primeira vez na história, desde que Moshe é escolhido, que ele toma uma ação da própria cabeça. Deus não mandou, Deus não confirmou e Deus não enviou. Deus não falou assim, vai para o faraó, se ele ouvir, se ele libertar, não, senão vai ter praga. A praga é até você rezar para mim, ou até ele vir para me mandar parar. Não, o faraó veio com a ideia, Moshe, por favor, para. E Moshe falou, ok, eu vou rezar para Deus, e você vai saber que Deus é Deus. Ou seja, e se Deus falar não? Como fica Moshe e como fica a reputação de Deus? Moshe tirou da cabeça dele. Certo? Então ele grita para Deus sobre o que ele falou para o faraó. Ele fala, caraca, Deus, por favor, olha o que eu me comprometi com o faraó. Então faz o que eu falei. Porque não tem nenhuma garantia, porque o sangue durou 7 dias e depois parou. O sapo também, a princípio, não sei quando está 7 dias, mas com certeza não é hoje, porque é no mesmo dia que o faraó começou. Então com certeza não é só hoje. E quem disse que é amanhã e não depois de amanhã? Quem ele fala quando? Quem disse que Deus está comigo? Certo? Então, embora Deus falou, eu estarei com você, tudo bem, mas como uma influência divina, mas quem disse que ele vai comprar o que eu vou negociar? Só que eu não tenho a samhut, eu não tenho a legitimidade de negociar. É tipo, eu vou lá com o Hamas negociar o que vai acontecer com os caras. Tá, quem é você? Você não tem nada a ver, quem negocia. Você não é, né? Então, é isso. O Moshe, ele fica com muito medo. Ele fala que então eu vou rezar para Deus, não para parar a praga, para confirmar o que eu falei. Certo? E o Ebenezer confiaram em Hashem, que não os envergonharia, pois falaram no faraó que Hashem faria sem o aval de Deus, certo? O Rav Avanel também, porque ele aceita sem consultar Deus, ele coloca ainda um prazo, pode ser que Deus não quisesse, que o sangue dura 7 dias, certo? O Malbe fala assim, os sapos não podiam, é só amanhã, certo? Só que qual é o problema? O sapo consegue aguentar até amanhã sem morrer? O sapo precisa de água, ele é um anfíbio, ele não consegue ficar um dia inteiro na terra, sem morrer. Talvez o crocodilo, talvez, não sei. Se for Então, quando você quer agora? Se fosse agora, beleza, mas amanhã é difícil, porque pode ser que eles vão morrer antes de eu rezar. Certo? E aí? Então, ele grita para Deus, o Mabem, para tipo, por favor, mesmo os que morreriam, não morram hoje, só amanhã. Então foi um milagre que permaneceram vivos até o dia seguinte. Também deveriam morrer os que estivessem no Nilo. Pois se a praga acabou e foi criado tudo por Deus, Vexaratos, todos morreram, todos têm que morrer. Só que também a ideia de, que ele ainda fala, o que ficar no Nilo ficará. Ou seja, a praga não vai acabar totalmente, no Nilo vai ficar, fora não. Entendeu? Como é complexo que Moshe se comprometeu. Então tem que acontecer várias coisas aqui específicas que não faz sentido só numa regra geral. Certo? São várias regrinhas aqui. E o Orahaim, ele gritou para falar, Deus, por favor, tira só amanhã. Eu sei que você reza para mas eu sei que eu estou gritando, mas é para amanhã só, tá, Deus, por favor. Certo? É a mesma coisa que o Ora fez. A primeira coisa que o Moshe fala por si, e não por ordem divina ou shlichut, né, por ser enviado. E o Shaddai vai falar, vai te saber, porque é a primeira vez que ele reza para parar uma praga. Vamos só rapidinho, acabando o desfecho aqui da história. 9. Vaiasa Adonai Kdvar Moshe. E Deus fez como as palavras de Moshe. Obedeceu. Vaiamutu Atzfarim. E morreram os sapos. E aqui morreram. E não Vaisuru. E saíram, como Moshe falou.
seja, ele fez mais do que Moshe falou que ia fazer. Mina batim, mina hatzerot, mina sadot. Então começou como ele falou, ou seja, da forma mais longe do Nilo para mais perto da casa, do campo e depois hatzerot dos pátios e dos campos. Ou seja, os mais próximos do Nilo morreram depois, certo? E também sei isso, porque o que está muito próximo do Nilo poderia voltar para o Nilo e sobreviver, mas não, morreram. Eles não conseguiram voltar, para mostrar que foi Deus, certo? É mais ou menos isso, eu acho. Aqui fala o quê? Que saíram da casa e tal, mas não fala dos fornos, né? E aquele midrash, que do forno eu falei aula passada, não vou voltar aqui. É falar dos que foram pro forno, não morreram e tal. Continuar, próximo. 10. Vai tzberu otam hamarim vativash haaretz. E juntaram em montes, em montanhas e montanhas, esses sapos mortos, né? As rãs ou crocodilos, e fedeu a terra. Então aqui a consequência, no final do Nilo não é que os peixes fizeram feder o Egito, os peixes mortos, aqui os sapos mortos fizeram feder o Egito. Mas aqui falou que a água estava fedendo, aqui a terra está fedendo. E qual é a próxima praga? Da onde fede a terra? Da terra, vai sair o próximo. Certo? Então agora a terra, não só o Nilo, a água que é mais longe, a terra está fedendo. Isso não estava combinado. Porque eu falava, não, tira. Ele falou, vou tirar. Não, mas aí morreu e tem consequência por ter morrido, que agora está fedendo, que é bem ruim. É um incômodo bem chato, né? Ou seja, o que saiu do seu Deus fede a terra, né? Está trazendo aqui essa crença, poluição para a sua vida, para o seu país que você comanda. Aqui, montando, tal. Sim, próximo, último versículo. Vaiar parou e viu o faraó que aitá arvahá, que teve um lucro, alguma coisa se deu bem, vamos dizer assim, vai arbedet libo, e endureceu o seu coração, veloz chamar alehem, e não ouviu eles, caché de beira Adonai, como Deus tinha dito. Que Deus já tinha falado para Moshe há muito tempo. Só quando no último que Deus vai ouvir. Eu vou endurecer o coração do faraó. Então, por que o faraó endureceu o coração? Porque ele viu que teve lucro. Que lucro? Então aqui o que vamos falar? O lucro aqui que na verdade pode ser que teve um descanso, um alívio. Ou seja, acabou a praga, então não vou fazer. Isso pode ser a ideia que o Rav Avanel, né? E aí eles se confundem, deve ter sido um truque, certo? E aí o Passuque, o versículo vai mostrar a perversidade do faraó. Que aí acabou, falando, é igual a história do estacionamento, né? Se me der a vaga aqui, senão eu vou perder eu faço tal coisa. Não, já achei aqui, Deus, obrigado, né? O Malbim vai falar, o faraó achou que Moshe não cumpriu a sua palavra, já que os sapos não saíram e morreram lá, ou seja, não foi como Deus Moshe falou. Então não é Moshe, entendeu? Qualquer desculpinha é isso. Ou Arvahá aqui, aconteceu mais do que ele pediu. Ou seja, ele pediu para sair e todos já morreram. Então, tipo assim, foi mais do que eu pedi, então talvez não foi Moshe, não foi conforme exatamente o que eu pedi. E é isso, Deus brinca, ele não faz exatamente, por quê? Para o faraó endurecer o coração, certo? E a ideia aqui de learbid, não está escrito, o verbo antigamente, não era o learbid, não é kaved, learbid é endurecer. Não é que ficou pesado ou ficou duro, ele endureceu. O que quer dizer endurecer? Aqui o rasgo, endurecer intencionalmente. Ou seja, eu tô com medo, muito medo. Estavam matando e tal, fui rezar e aconteceu. E eu sei que foi Deus. Eu sei que sou Deus. Eu quero libertar, mas não vou fazer um trabalho para não fazer. Então vou endurecer o meu coração intencionalmente para não ser frouxo, para não libertar, embora eu quero libertar. Minha emoção é libertar, eu vou me endurecer, né? Mostrando, learbid, então aqui ele endureceu propositalmente, intencionalmente. O Malbim é a mesma coisa. A diferença entre lechazek, que é de chizuk, lechazek, e de learbid. O lechazek, que é vou me fortificar, é fortificar para não acreditar. Não acredito que é Deus, não acredito que vem de Deus, não acredito que é por esse motivo. Então eu não vou libertar, que não tem nada a ver. Ou seja, ele kaved é que não está acreditando. O learbid não. O learbid aqui ele acredita, mas ele não quer enviar. Então ele tem que endurecer o coração.
Qual a diferença? Aqui ele endureceu, ou seja, mostrando que ele é perverso. É a primeira vez que ele tem a escolha, ele escolhe o pior, que é pagar, ele volta atrás, fala que vai libertar. Moshe não espera, ele faz uma bondade de já imediatamente rezar, ele não precisava rezar imediatamente. E o faraó escolhe endurecer de propósito para não libertar. E aí então, 2 com repreensão, a terceira sem repreensão, ou seja, vai vir a terceira praga na aula que vem. Muito obrigado a todos. Curtam, compartilhem, comentem, tirem dúvidas e enviem no grupo de WhatsApp as pessoas.